Olá, amigos do Centro Espírita O Consolador. Aqui estou mais uma vez para contribuir com o momento doutrinário da casa, agradecendo mais uma vez ao convite dos amigos que trabalham no departamento doutrinário da instituição, para falar de um tema que é muito importante para a vida de todos nós. A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a atualidade de Jesus em nossas vidas nos dias em que nós estamos vivenciando na Terra. Que Ele nos abençoe, nos ampare, nos inspire e nos fortaleça nos nossos bons propósitos, na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada momento desta existência. Para abrir o trabalho desta noite, trago aqui a mensagem do amor imortal, a mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, nesta obra que tem o título maravilhoso da Mensagem do Amor Imortal. Amélia Rodrigues, através da psicografia do Sr. Divaldo Franco, nos diz que repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade impostergável, em face de que, da violência e da alucinação de todo porte que tomam conta dos diversos setores da sociedade odierna. Então esta mensagem está na abertura deste livro, chamando a atenção de todos que o leem, que em todas as épocas da nossa vida precisamos repensar, precisamos estar em contato com a mensagem pacificadora desse Espírito amigo e irmão Jesus de Nazaré em todos os dias da nossa existência e principalmente nos dias turbulentos dessa atualidade. Nós temos visto, temos percebido todo o movimento da humanidade planetária nesses dias. Ela nos diz que essa mensagem se torna uma necessidade que nós não devemos adiar para outros momentos. Porque o momento é agora. A violência, a alucinação de todo porte que toma conta da sociedade nos diversos setores humanos. Então, quantos ainda não conhecem a mensagem pacificadora de amor, do amor imortal que Jesus traz em sua consciência e oferece a toda a humanidade do planeta? Então precisamos repensar, precisamos estar aliados ao Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz essa mensagem de volta, com clareza, com perseverança, com estudo, com dedicação, disciplina, para que nós coloquemos esse farol, iluminando a nossa consciência, iluminando o nosso íntimo, e assim possamos estar próximo da pacificação espiritual, que esse irmão, que esse espírito amigo da Terra nos oferece em todos os momentos da nossa existência. Então achei por bem colocar esta mensagem de chamamento e convite amoroso da mentora Amélia Rodrigues, juntamente com outros seres espirituais que estão trabalhando
intensamente na Terra nesses dias, para que nós possamos vincular o pensamento, a ação e todas as nossas necessidades sentimentais ao Evangelho de Jesus. A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Quando vamos estudar o comportamento humano, que vem desafiando os estudiosos da época e de todas as épocas, lembramos do pensamento de Jesus, que surpreende aqueles que não acreditam que as mudanças possam ocorrer, que nós possamos ter contato com essa verdade que liberta, com essa verdade planificadora, que vem de tempos em tempos através dos mensageiros divinos para auxiliar a humanidade do planeta Terra no despertar para a verdade que liberta. Como ele teve a ocasião de dizer para todos nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tira o indivíduo da ignorância, do desconhecimento. E a verdade vem através das leis divinas que regem o universo e regem os planetas. Então, os estudiosos da problemática humana, onde está o problema do ser humano? Está nas suas vivências reencarnatórias. Os problemas estão na consciência do indivíduo, no comportamento que trazem de encarnações outras, até onde chegaram no seu ponto evolutivo. E a partir daí se apresentam, nós nos apresentamos nos devidos lugares onde nos encontramos de acordo com a nossa condição moral, com a nossa condição espiritual, com a bagagem intelectual que dispomos de outros momentos angariados nas existências passadas. Então, eis a grande problemática dos estudiosos que não utilizam o princípio da reencarnação como ponto de partida de nós que nos encontramos no planeta Terra neste momento. Então, a atualidade do pensamento de Jesus, quando vamos atualizar, para que nós possamos entender e compreender o que ele falou da humanidade naquele tempo, como viveu, chamando a atenção amorosamente de todos os comportamentos sociais que possam prejudicar o indivíduo e, como consequência, também prejudicar a humanidade inteira. E cada ato de um indivíduo reflete no contexto social, moral, coletivo da sociedade onde nós fazemos parte. Então, prosseguindo com essa atualidade de Jesus, nós trazemos a bússola norteadora da vida dos espíritos, o Evangelho de Cristo. Os ensinamentos, a vivência, a energia amorosa com que foi nos passado para os discípulos, para os apóstolos, deixando esse legado para a humanidade inteira, daqueles que queiram nortear-se por esse caminho. Todos nós necessitamos ouvir Jesus de fato, sentir os exemplos que ressumam da sua história e que estão ressuscitados nos seus seguidores que procuram fazer conforme ele fazia, fez e faz. Qual é essa proposta? O amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro e segundo mandamento atrelados ao amor de Deus, o amor divino. O amor à causa das causas, da inteligência suprema. Portanto, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como se fosse nós mesmos. Porque o próximo também é centelha divina em expansão, espírito imortal em processo de evolução, para que a perfeição
seja alcançada através das potencialidades divinas que todos nós trazemos no íntimo e na nossa consciência. Então, todos nós necessitamos ouvir, ler, entender, compreender, esforçar para aplicar no dia a dia os ensinamentos desse mestre. Sentir os exemplos que ele nos deixou. E esses exemplos foram de amor, está impregnado na consciência planetária, está impregnado no cosmo. Porque ele vivia, vive e viverá de acordo com as leis de Deus, que já se encontram desenvolvidas na sua consciência plena, de entender o Pai, de compreender a vida e de conduzir todos nós, espíritos, que nos encontramos aqui nessa escola planetária, nesse grande educandário chamado Terra. Jesus próximo às crianças, sempre convidando-nos, através dos discípulos, deixai que venham a mim as criancinhas, não as impeçais. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus é para aqueles que lhes assemelham, que vivem como uma criança, simples, humilde, inocente, cheia de candura, de benevolência, aberta ao conhecimento, para que esse conhecimento traga a educação que todos nós precisamos como espíritos imortais em processo de aprendizado e de evolução. Teve a oportunidade de dizer: o meu reino não é deste mundo. Porque o que ele vinha ensinar, ele trazia do reino divino, identificado com Deus. Demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando todos os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no ímã de cada um. Então, o reino de Deus, mestre, vem onde, quando, não aguarde que venha por aparência. Por quê? Porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está na consciência do Espírito, onde se encontram escritas as leis divinas. Assim eles confirmaram através da equipe do Espírito Verdade, Allan Kardec. Quando ele pergunta onde se encontra o reino de Deus que Jesus veio trazer, que Jesus veio ensinar, que Jesus veio viver. O reino de Deus está na consciência do ser. Então, na nossa consciência, todos nós sabemos que esse reino se encontra. E esse reino está em desenvolvimento cada vez que nós compreendemos, cada vez que nós estudamos, cada vez que nós temos a necessidade do esforço, da disciplina para colocar em prática a vivência amorosa de Jesus, é o reino se manifestando em nós. E esse reino é constituído de potencialidades que estão intrínsecas no íntimo de cada um de nós. Então o reino não se encontra localizado aguardando o ser. O reino encontra-se no próprio ser, no espírito imortal em desenvolvimento. Então, enquanto estão procurando o reino fora, não vamos encontrar. Os estudiosos que pensam que existe um local circunscrito para a pacificação, para a harmonia, para a união, para o amor, estão enganados, porque tudo isso faz parte da nossa própria natureza e temos que nos esforçarmos para descobrir em nós esse grande potencial trazido pelo ensinamento de Jesus de Nazaré. João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, no momento em que foi prisioneiro das necessidades humanas naquele momento, questionado pelo grande Pilatos, o homem que representava a lei romana naquele instante, pergunta para ele: Tu és rei? E Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Se sou rei, eu não nasci
e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Trazer a verdade da existência divina, porque ele veio diferenciado. Criado como todos nós, espíritos, já se apresentando com as leis desenvolvidas na consciência, veio dar testemunho da verdade, para dizer que existem leis desconhecidas pelos homens encarnados, pelos homens espíritos que ainda desconhecem a evolução espiritual. E aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então todos que estavam imbuídos do aprendizado, da necessidade do esclarecimento, de conhecer as leis divinas, escutaram, vivenciaram a voz e o chamamento desse ser imortal, Jesus de Nazaré. Então não é diferente nos dias atuais. Em atualidade estamos nos voltando para conhecermos também esta verdade que ele veio ensinar, que ele veio viver, que ele veio nos apresentar. Porque percebemos que existe acima de nós, de toda a humanidade, quer se encontre em qualquer planeta, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, e muitos seres já se encontram no nível evolutivo em que ele, Jesus de Nazaré, o mentor espiritual da Terra, se encontrava naquela época e se encontra nos dias atuais. E esta verdade nos diz que nós também vamos alcançar esse estado evolutivo na busca do nosso processo, da nossa meta, que é a perfeição. E ele teve a oportunidade de ensinar em todos os locais onde se encontrava junto com a humanidade e junto com aqueles que o seguiam, que compreendiam a busca dessa verdade para ouvir o seu chamamento. E para os dias atuais também. Não acumuleis tesouros na terra, porque os tesouros da terra nós sabemos que são efêmeros, são passageiros. A sua proposta é de afeição e valores, os materiais e os valores espirituais. Oferecia a excelente oportunidade para despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência na Terra. Teve a oportunidade de nos ensinar sobre os tesouros, dizendo que onde está o teu tesouro, é aí que estará o teu coração. Os teus sentimentos, a tua vontade, as tuas ações, que existem tesouros materiais e existem os tesouros espirituais. Esses estão na consciência do ser. E à medida que vão sendo desenvolvidos, os sentimentos vão se modificando, vão se depurando, e na depuração desses sentimentos o amor vai se fazer presente na vida de todos nós. E os bens materiais, os valores materiais, são necessários a todos nós, porque nos encontramos em mundos materiais, para a manutenção do corpo, para desenvolvimento da inteligência, para a aquisição dos recursos necessários à vida no plano material. Mas os bens espirituais não podem ficar parados no seu desenvolvimento, porque eles que nos proporcionam o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência na Terra de cada um, deixando aqui os valores materiais. E onde quer que estejamos como espírito, os valores espirituais estarão conosco para a eternidade, porque nos pertencem. Educador por excelência, sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados. Falavam a linguagem de simples apreensão, pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Então ele falava da mesma forma para todos que o buscavam. E João, o discípulo amado, tem a oportunidade de nos dizer no capítulo 3, versículo 16, que Jesus Cristo foi o maior presente que nós, a humanidade da Terra, recebemos. Então, nesses dias que antecedem
a celebração do Natal, do nascimento dele na terra, nós começamos a despertar para os verdadeiros valores espirituais. E o presente, quem recebeu, fomos nós. Os habitantes da terra, recebemos enviado do Criador, do nosso Pai, esse Espírito de luz, que continua velando amorosamente por todas as ovelhas que o Pai lhe confiou. E nós fazemos parte deste grande rebanho de seres espirituais, como crianças, sendo comovidos, sendo chamados por Ele para o nosso despertamento espiritual. Então, ele não utilizava expressões e conceitos interpolados. Ele falava uma linguagem simples, comparativa com o momento, para que todos pudessem entender, tanto aqueles que eram mais ignorantes, como aqueles que tinham mentes elitizadas, que também o buscavam, como o doutor Nicodemos, que o busca na calada da noite para tirar uma grande dúvida. Chamava-o de mestre. Mestre, o Senhor só pode ter vindo da parte de Deus para fazer todas essas coisas maravilhosas que tu fazes e que chamam a atenção na sociedade atual. E ele disse para o doutor Nicodemos, em verdade eu vos digo que nenhum homem poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Então, eis o grande questionamento de Nicodemos e a sensível resposta do mestre. E Nicodemos, naquele momento, perguntava, como, mestre? Poderei retornar ao ventre materno já idoso, já na idade em que me encontro? E disse, em verdade vos digo que ninguém pode renascer quantas vezes forem necessárias espiritualmente, tomando uma nova veste. E Nicodemos retornou para os manuscritos da lei, porque naquele momento ele ensinava a lei, mas não compreendia sua essência. E levou a resposta do mestre, modificando depois os seus entendimentos quanto ao renascimento na terra. É o princípio da pluralidade das existências que o Espiritismo nos traz, como a necessidade nossa de espíritos ainda em processo de evolução, numa escola de provas e de expiações. Então falava para os ignorantes e falava também para os doutores da lei, cada um se dirigindo de uma forma, de acordo com o entendimento que cada um tinha, porque ele sabia muito bem que no futuro enviaria um outro Consolador, que viesse resgatar todos os ensinamentos que ele havia deixado e que seriam deturpados pela humanidade. Continua ainda como grande educador por excelência que nós conhecemos, educando-nos para Deus, para a vida e para todos os momentos. Dizem os companheiros espirituais, os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos jamais anotados pela humanidade. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos. É um desafio de não violência próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os ensinamentos são eternos, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, servem para todas as épocas, e temos notícias de que Gandhi, tomando conhecimento, em determinado momento nos diz que os ensinamentos cristãos, os ensinamentos oriundos de Jesus, se perdessem diante da humanidade e ficasse somente o Sermão da Montanha, que a humanidade não teria perdido coisa alguma. Porque, como diz os Espíritos, é um desafio de não violência, próprio para esta época, assim como foi para todas as épocas. Direitos humanos. Os direitos humanos estão traçados diante do grande Sermão da Montanha. E quando esses direitos forem respeitados por todos, o planeta Terra encontra-se feliz, os seus habitantes
emanando energias outras que vão contribuir para a manutenção da paz no íntimo de cada um de nós. Por isso que ele sempre nos convidou: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Apenas a obediência da lei divina. E obedecendo à lei divina, nós estaremos com a consciência tranquila e as nossas experiências serão leves diante das nossas necessidades de espíritos em processo de evolução. As bem-aventuranças no Sermão da Montanha ficaram gravadas no íntimo e na consciência de todos nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro é oriundo de aflições. E nesses dias o planeta Terra encontra-se em choro, aflição. Mas todas as aflições passam. E quando a aflição passar, o consolo se faz presente, porque o aprendizado ficou e o ser continua a sua caminhada evolutiva para a vida. Teve a oportunidade de enunciar amorosamente: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. Anotado pelos apóstolos, pelos discípulos, para que o futuro da humanidade pudesse ser pautado nas leis da boa convivência, nos direitos universais, já enunciado por ele há milênios e milênios passados, e até hoje ainda não vivenciados. Por isso, o convite dos Espíritos: precisamos atualizar a mensagem de Jesus em nossa vida individual para que o coletivo receba as influências. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que trabalham a paz estão identificados com o divino no íntimo e na consciência, e são percebidos como seres de luz que vêm do Criador, do mantenedor da vida, porque estão a serviço do bem. Bem-aventurados os justos e os espíritos, pois dos reis é o reino dos céus. Os pobres, aqueles que estão justos, humildes, simples, tornaram-se pobres de orgulho, de vaidade, de vingança, de prepotência, se tornaram os pobres em espíritos que poderão estar encarnando em qualquer parte, sem se preocuparem com a posição social em que eles estarão desenvolvendo na Terra. Pois deles é o reino dos céus, o reino de paz que já encontraram dentro de si mesmo, pela justiça, pelo amor, pela caridade, pela bondade e principalmente pela humildade, que é uma das maiores virtudes que nós estamos em desenvolvimento. Os misericordiosos, porque eles alcançarão também misericórdia. Quando nós rogamos a misericórdia divina, precisamos colocar em prática essa misericórdia para conosco e para com o próximo, porque em determinado momento nós também precisaremos desta misericórdia e ela se fará presente. Bem-aventurados os espíritos que estiverem desenvolvido em si a mansidão, a pureza, a limpeza, a grandeza dos sentimentos através do coração amoroso, bom e justo, pois eles verão a Deus. Que corações magoados, sentimentos atrelados ao ódio, ao amor enlouquecido, não encontra Deus em lugar algum. E aqueles que já se purificaram, deixando que a humildade, que o amor seja a tônica da sua vida, com certeza eles verão a Deus, estarão pacificados, justos, amorosos, percebendo a bondade divina. E os aflitos? Os aflitos serão consolados. Os aflitos, nós estamos sendo consolados pelas mensagens espirituais que nos chegam, pela presença amorosa dos benfeitores espirituais que encontram-se ligados à nossa vida.
porque já percebemos uma realidade maior, que aqueles que estão retornando, deixando o plano material, estão retornando para o plano espiritual dos desencarnados e não deixarão de existir jamais, porque o espírito é imortal. Obra divina, que jamais se extingue do universo e da sua própria natureza espiritual. Então esse é o nosso convite dos mentores que estão atualmente trazendo o pensamento de Jesus para as nossas vivências desses dias e de todos os dias da nossa existência, para alcançarmos também a perfeição e esse reino que está em nós. Sua palavra impregnada de amor, diz a mentora Joana de Ângeles, que os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual, pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Quem o conheceu jamais foi o mesmo, diz a mentora, Jesus. Quem o conheceu, quem se aproximou dele, quem busca seus ensinamentos, jamais seremos os mesmos dos passados distantes. Não somente, porém, ele é atual, pelas terapias que ele apresenta, ama teu próximo como a ti mesmo, e pelos ensinamentos que propõe, mas também pelo exemplo de felicidade, de paz que ele exterioriza, quando nós nos ligamos ao pensamento de Cristo, Jesus de Nazaré, através do seu Evangelho. Então essa paz irradia por todos os locais daqueles que o clamam, que o chamam, que se vinculam a ele através do trabalho no bem. Então a atualidade de Jesus em nossa vida nunca passou, nem vai passar. Porque estejamos nós em que estado espiritual estivermos, lembraremos que ele é o caminho único da verdade e da vida que nos conduz amorosamente ao regaço do nosso Pai, Criador e mantenedor da vida. Pois esse é o objetivo do Espírito, gravitarmos para Deus. A Deus vivemos, em Deus vivemos, como diz o apóstolo, em Deus atuamos, em Deus nos movemos e para Deus retornamos, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então a palavra de Jesus, acima de tudo, impregnada de amor. Em todos os momentos, naquela violência da mulher adúltera que foi apresentada em praça pública para ser apedrejada, segundo a lei antiga. E ele amorosamente diz para aqueles homens que estavam com pedras em mão, que cumprissem a lei, mas que cumprisse a lei, primeiro aqueles que não tivessem pecado em momento algum, atirassem a primeira pedra. Então o amor, a paz naquele momento irradia do seu íntimo, e envolve todos aqueles espíritos que o ouviam, e na acústica da alma e da consciência de cada um, perceberam que também já haviam praticado erros, pecados, e foram naturalmente deixando as pedras e se retirando da presença do Mestre. Enquanto a mulher pergunta para ele, Mestre, o senhor não vai me condenar? Não, minha filha. Onde estão os teus acusadores? Eles se foram, mestre. Então, eu também não te condenarei. Mas digo, vá e não tornes a pecar. Porque o pecado é um atentado contra a lei divina. E o retorno é a nível de sofrimento. Então, naquele momento, aquela paz, aquele amor invadiu esse ser, da chamada mulher adúltera, que transformou sua vida para sempre, baseada nesse amor que irradia, desse ser espiritual que nós conhecemos como nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Nos apresenta o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo.
quando atendia a todos que o procuravam, o cego de nascença, a mulher que seria apedrejada, e ele estende a mão, o amor, o olhar justo, amoroso e espiritual, porque conhecem cada criatura que dele se acercava, de acordo com a capacidade de penetrar o insondável do coração e da mente, sem humilhar ou jactar-se, conseguia oferecer combustível de amor para a transformação interior que se deveria operar. E quando essa não ocorria, assim mesmo estimulava ao seu prosseguimento, pois que um dia seria alcançada. É a meta de todos nós, e nós acreditamos que nós aqui estamos aprendendo a amar, através dos ensinamentos do Evangelho. E ele nos conhece muito bem, a nossa natureza. Teve a oportunidade de dizer: as minhas ovelhas eu as conheço todas, e as conheço pelo nome. As ovelhas que o Pai me confiou. Referindo-se nessa linguagem para aqueles que estavam presentes e que sabiam muito bem que as ovelhas juntas formam um grande rebanho, e cada rebanho tem o seu pastor, o seu condutor. E ele é o nosso guia e modelo de perfeição, modelo de misericórdia, modelo de bondade, modelo de amor. Então sabe o nível espiritual em que todos nós nos encontramos. Não nos julga, não nos humilha, convida-nos ao trabalho maior, porque sabe que todos nós vamos alcançar essa perfeição, porque é da lei divina. E a lei divina não falha, nunca, nem nunca falhou. E tudo que ele nos prometeu, ele cumpriu, continua cumprindo e cumprirá amorosamente para que as nossas potencialidades sejam afloradas. O apego à matéria. Naquela época, enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge. Na consciência moderno, em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Vivendo as experiências humanas, percebia no íntimo as ambições desregradas, o apego às paixões, às coisas materiais, analisava os valores espirituais, os valores materiais, a fama, a glória, as disputas cegas, onde os indivíduos, não é diferente do dia de hoje, atualmente passam por cima de tudo para conseguir uma fortuna, um bem material, um louvor que alguém vai lhe deixar e quer antecipar logo, sem a consciência desperta que os materiais nós não levaremos conosco para a vida do espírito desencarnado. Apenas as ações que foram praticadas. Então ele conseguia estar presente em plenitude, jovem amigo, afortunado pela humanidade e pela segurança íntima, que sabia conviver com nós em experiências humanas ainda. Teve a oportunidade de conversar com Zaqueu, quando mesmo buscava conhecê-lo, o grande cobrador de impostos, que a sociedade não via com bons olhos. Zaqueu, desce daí, que importa que ainda hoje eu vá cear em tua casa. E Zaqueu desce e vai para casa preparar esse banquete para o mestre. E na sua emanação de amor, de vivência fraterna, Zaqueu diz para ele: mestre, se eu ofendi alguém, se eu tirei algo de alguém, a partir de hoje eu devolverei o duplo, o triplo, o quádruplo. E ele dizia: que bom, meu irmão, hoje a salvação bateu a sua porta íntima. Era o desapego à matéria naquele momento pela presença justa e amorosa desse benfeitor do planeta Terra. Outro caso conhecido nosso, o mancebo rico. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?
Filho, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele na grande decisão, indeciso, estava se preparando para a corrida de bigas naquela manhã, naquela semana, naquele dia onde estava tudo programado. Era a alucinação da posse. Ele tinha tudo de ordem material, mas não sabia como se encontrava, vazio existencial. E o mestre o convida, vai e vem comigo para divulgar o reino de Deus para a humanidade. Porque o reino de Deus começa para ti agora. E ele saía quase a balbuciar, como diz Amélia Rodrigues, e diz, mestre, por enquanto não posso. Fica para outra oportunidade. E foi às corridas de bigas na busca dos valores materiais, quando o acidente, o tombar da carruagem dos cavalos, lhe tiram a vida física. E ele retorna ao plano espiritual, deixou naquele momento a oportunidade de viver as experiências de divulgação do reino de Deus que está no íntimo de cada um de nós. Então, para a atualidade, o apego à matéria só traz prejuízo para o espírito, desde que aqui se encontra, e quando chega no plano espiritual, pensa que levou tudo e não levou nada, porque tudo aqui permanece. Eu sou a luz do mundo. Ele teve a oportunidade de dizer para os apóstolos que veio para iluminar, veio para clarear, veio para convidar. E nós, e Jesus, como nos encontramos nesse instante? Jesus e a atualidade. A nossa irmã Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, a atualidade necessita urgente de Jesus. Descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. A conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade, como experiências ainda não fruídas individual e coletivamente pelos homens. Necessitamos urgentemente de um Jesus descrucificado, de braços abertos, mas nos abraçando, nos envolvendo nas praças, nos lares, através do culto do Evangelho no lar, em todos os locais, a conduta na terapia dele apresentada por ama teu próximo como a ti mesmo. Ora por aqueles que vos perseguem e caluniam. São resultados, obviamente, que a saúde espiritual, a saúde física, a paz e a felicidade íntima de cada um de nós serão experiências para serem vivenciadas aqui ainda. Como ela nos diz que ainda não experimentamos individualmente e, como consequência, também não coletivamente. Quando o nosso sentimento, o nosso coração, o foco é outro. Mas foquemos no trabalho do bem. Foquemos nas experiências dos Espíritos que nos trazem na obra da codificação, os ensinamentos necessários ao cumprimento da lei, a lei natural, a única necessária felicidade do ser. Então, necessariamente, precisamos urgentemente estarmos vinculados à proposta desse grande semeador de dons. Por tudo isso, o nascimento de Jesus é sempre renovador convite a uma releitura da sua mensagem, a novas reflexões em torno das suas palavras de luz, a rever os seus projetos de amor para com a humanidade. Estamos nós, dezembro, lembrando mais uma vez do nascimento dele na Terra, um Natal que será completamente diferente para todos nós, os cristãos que o veneram, que celebram essa grande noite de luz que a Terra recebeu. Então, nesta noite de luz, que nós possamos continuar voltados para o nosso íntimo, com o Evangelho sobre a mesa, com a água para ser magnetizada, fluidificada pelos benfeitores espirituais, que trabalham em nome desse Jesus de Nazaré,
o semeador de amor, o semeador de paz, o semeador da palavra divina e da vivência da compaixão, para que nos dias atuais a violência possa se recolher para sempre, permitindo que a pacificação espiritual venha do íntimo de cada um de nós. E esse projeto de amor nós vamos conhecer, que é para toda a humanidade. E ele vai se concretizar, porque está sob mãos amigas, de coração fraterno desse ser espiritual, evoluído, perfeito e justo, que é o nosso modelo e guia perante as nossas vivências. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. E como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que ama a humanidade inteira. Qual ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade? Pergunta Kardec, questão 625. E eles respondem: vede Jesus, ele é o vosso modelo e o vosso guia. Indica-nos o caminho do amor. Ama para ser feliz. Como modelo, sugere que nos inspiremos em sua forma, em sua vivência. Nós não nos encontramos ainda no estágio evolutivo em que ele se encontrava naquela época, quanto mais nos dias atuais, porque a evolução é incessante, mas é a nossa meta, é o nosso desejo para que a paz se instale no íntimo de cada um de nós. Manter a candeia acesa sobre a mesa e essa luz do mundo clareando as nossas vidas, clareando os nossos sentimentos, porque todos nos tornaremos espíritos de luz. E Joana de Ângeles nos diz em sua obra: cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor e o desespero fujam por fim envergonhados da terra, cedendo lugar à alegria e à felicidade que estão reservando-se para todos os servidores do bem. Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, psicografado pelo senhor Divaldo Pereira Franco. Os cristãos novos são aqueles que estão aderindo à proposta de Jesus. Está chamando a atenção dos espíritas que vieram trazer o cristianismo redivivo e vivê-lo de maneira compatível, proceder os nossos ensinamentos, as nossas vivências, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais que vieram sob a orientação do Espírito Verdade. E com isso, a dor, o desespero vão fugir envergonhados da terra e vão ceder lugar à alegria, à felicidade, à paz, o bem-estar, que estão reservados para todos os servidores do bem, porque é da lei que a cada um seja dado segundo as suas próprias obras. E nós conhecemos nesse roteiro de luz, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que já mantemos essa chama acesa na nossa residência, no nosso lar, para concretizar os ideais de felicidade, o culto do Evangelho em casa. Que na noite sublime do Natal não seja diferente. Possamos oferecer esse grande presente a Ele, que envia os seus embaixadores espirituais, para que estejam conosco em qualquer situação que nós nos encontremos. Então esse é o grande papel dos cristãos novos que estamos na Terra nesses dias de agonia, de aflições, de experiências humanas para o grande crescimento espiritual de todos nós. Jesus e atualidade. Referências, Espírito Joana de Ângeles, Divaldo Franco, onde encontramos a vivência de Jesus
para que nesses dias possamos trazê-lo para próximo de nós. A mensagem do amor imortal de Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo. São obras que nos remetem para cima, para o alto, para entrarmos em sintonia com essa grande mensagem do Evangelho do Senhor, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelas pegadas de Jesus, também de Amélia Rodrigues. Então, que presentes maravilhosos para nós e para aqueles que estejam de corações abertos e mentes também para receber, neste grande período, onde estamos mais sensíveis pela grande energia que emana de Jesus sempre, mas em dezembro é percebido por todos, porque inconscientemente nós elevamos as vibrações espirituais e nos permitindo ser envolvidos pelos benfeitores que trabalham na seara do Cristo, os desencarnados. Então aproveitemos, companheiros, frequentadores, trabalhadores do Centro Espírita O Consolador, para que estejamos juntos nesta proposta de amor que Jesus nos oferece a todos. Muita paz, obrigado por essa oportunidade de estarmos vinculados aos ensinamentos dele, o Mestre Jesus de Nazaré, e desejamos que ele nos abençoe, nos ampare e envolva toda a humanidade com seu amor incondicional. Fiquemos em paz.